E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de acústica que diz o seguinte: um menino, enquanto observa um operário martelando sobre um trilho de aço, encosta seu ouvido no trilho e ouve o som de cada batida 2 vezes. Uma conclusão correta para essa observação seria aqui, e nós temos as alternativas para entender, para explicar melhor essa situação. Então, vamos entender o seguinte, já deixei mais ou menos pronto aqui um desenho, para não perder muito tempo. Óbvio que é só uma representação, né? Imagina então que a gente tem ali um trilho, uma pessoa dando uma martelada nesse trilho e lá do outro lado uma pessoa escutando, né? Primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é que esse trilho é bem grande, né? Porque se esse trilho for muito pequeno, isso não vai acontecer, ele vai ouvir somente um barulho dessa martelada. Então a gente tem que considerar que tem uns bons metros aí, mais de 100 metros pelo menos, o tamanho desse trilho. Bom, o que vai acontecer? Quando ocorre a martelada, a gente tem a vibração que vai ser percorrida por dentro desse trilho, então vai ter uma vibração aqui que vai percorrer por dentro do trilho, que seria a onda sonora que vai andar por aqui com uma certa velocidade do som. Vou botar aqui a velocidade do som no sólido. No sólido. E nós temos o som que vai se propagar pelo ar, né? Vai ter uma propagação do som aqui pelo ar. E eu vou botar aqui velocidade do som no fluido, né? No gás, vamos botar assim, no gás. Então a gente tem essas duas ondas sonoras. Mas é o mesmo som? É o mesmo som, mas não com a mesma velocidade. Esse é o detalhe, né? O que a gente tem que lembrar? Que o som ele se propaga muito mais rápido em meios sólidos, então a velocidade do som no meio sólido ela vai ser maior que a velocidade do som no meio líquido, que vai ser maior que a velocidade do som no meio gasoso. E essa é a grande questão. Então o menino ouve 2 vezes o som porque ele vai ouvir primeiro o som do sólido, né? Pelo ouvido que está no trilho chegando aqui. Então esse é o primeiro que ele vai escutar. E aí depois ele vai escutar o som que está se propagando pelo ar lá no outro ouvido, né? Então esse vai ser o segundo som que ele vai escutar. Justamente pela diferença de velocidade. Apesar desse som ser produzido no mesmo instante, né? Que é onde ocorre a batida aqui desse martelo no trilho, as vibrações vão se propagar com velocidades distintas. Olhando as alternativas, o que a gente consegue ver então? Alternativa A, seus ouvidos estão em distâncias diferentes da fonte. Realmente, até estão em distâncias diferentes, mas gente, isso aqui é uma distância tão pequena para essa variação de velocidade, que se a velocidade fosse a mesma, mesmo que as velocidades fossem iguais, não seria um fator, né? É uma distância muito pequena para a forma como o som se propaga no ar, enfim, então não é isso que acontece, porque se fosse isso que acontecesse, toda vez que alguém falasse com a gente escutaria primeiro de um lado, depois do outro, e ninguém ouve assim. Então a alternativa A está errada. B, parte da onda sofre reflexões múltiplas entre os trilhos de aço. Também não é, de acordo com a explicação, não ocorre esse negócio de reflexões múltiplas, na verdade ocorre uma batida, vibrações pelo sólido e pelo ar, e elas chegam em velocidades diferentes, que daí fica a resposta C, ó. A alternativa C seria a resposta a essa questão. A velocidade do som é maior no aço, que é um meio sólido, do que no ar, que é um meio gasoso. Tu vê que a D fala uma coisa nada a ver, que fala de fenômeno de interferência construtiva e destrutiva. A interferência ela vai estar associada diretamente com a intensidade do som. Então, interferências fariam tu ouvir um som mais forte, mais intenso ou menos intenso, ou talvez não escutasse nada, mas não a duplicação do som. E a E fala a velocidade do som em meio sólido é maior que em meios líquidos. A velocidade do som em meios sólidos é maior que em meios líquidos. Aliás, é menor que em meios líquidos e está errada essa afirmação, porque justamente é o contrário da C. Só para fazer uma aspas aqui, ó. Parte da onda sofre reflexões. Talvez ele estivesse fazendo uma relação com o eco, né, que também seria uma repetição do som. Só que o caso do eco seria, nesse caso a gente precisaria ter uma parede, alguma coisa que fizesse o som bater e voltar. E não é o caso do problema, né? O problema a gente fala de unicamente um trilho de trem, onde ele encosta o ouvido nesse trilho e ouve 2 vezes o mesmo som.
tá? Então o eco ele seria sim daí uma reflexão, e aí para isso a questão teria que contextualizar a presença de uma parede, de um anteparo, alguma coisa que fizesse o som bater e voltar na direção do menino, e aí ele ouviria 2 vezes o som. Por esse motivo. Então não é o caso da B, não entra a questão do eco nessa situação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.